sou a Jéssica e no vídeo de hoje vamos começar o quadro Imigrando para a Alemanha. Bom, primeiro de tudo, como que começou essa ideia e por que eu decidi criar um quadro desse tipo? Eu comecei esse quadro no Instagram e agora eu estou trazendo para o YouTube, porque eu acho que eu posso ter muito mais alcance, muito mais pessoas podem ter acesso à informação por essa plataforma. Então eu decidi trazer o quadro para cá também. E o fato de ter começado a falar sobre isso foi puramente porque eu recebia dezenas de mensagens todos os dias me perguntando coisas sobre imigração, sobre o processo migratório, sobre o au pair, sobre o trabalho voluntário, sobre o Ausbildung, enfim, sobre até outros vistos que eu ainda não tive. Mas eu recebia inúmeras mensagens todos os dias perguntando sobre esses assuntos, então eu decidi começar a escrever posts. E quando alguém me perguntava, eu simplesmente enviava o post, e foi assim que começou o meu quadro Migrando para a Alemanha no Instagram, e agora eu vou trazer para cá. Eu cheguei em 2019 como au pair, então eu vou começar, nada melhor do que começar esse quadro da forma que eu cheguei, explicando, na verdade, como foi o meu processo de procurar uma família, porque sim, gente, toda preparação faz parte do processo de imigração e todo esse processo antes mesmo de aplicar para o visto é extremamente importante. Então vamos lá. Eu não decidi do nada vir para a Alemanha. Na verdade, a minha decisão de vir para a Alemanha começou lá em 2015, quando eu morava nos Estados Unidos e eu fiz intercâmbio acadêmico nos Estados Unidos. E lá, dentro do meu intercâmbio acadêmico, eu tinha que escolher uma matéria para ser o meu minor, que é uma matéria tipo optativa, digamos assim. E eu escolhi alemão como matéria optativa. E foi no meu curso de alemão, nos Estados Unidos, na universidade, que eu me encantei pela cultura alemã, que eu decidi que eu queria pelo menos passar um tempo na Alemanha. E desde 2017 eu pesquiso formas de vir para a Alemanha. Eu terminei a minha universidade em 2018, ou seja, eu decidi mesmo já no final de 2017 que eu iria vir como au pair, pela questão financeira, enfim, por vários fatores, mas a questão financeira foi a que mais pesou na minha decisão de vir como au pair para a Alemanha. Mas enfim, eu tô aí desde 2017 até os dias atuais, 2020, já tem aí 3 anos que eu pesquiso e me interesso muito sobre esse assunto de imigração alemã. Então eu tenho bastante bagagem mesmo e eu vou compartilhar com vocês todo esse conhecimento que eu adquiri ao longo dos anos. Enfim, na verdade quase 4 anos, né? Porque o ano de 2017 eu passei inteirinho pesquisando. Então foi 2017, 2018, 2019 e 2020. São aí 4 anos de pesquisas que eu vou compartilhar com vocês. Então, sim, os vídeos serão vídeos atualizados e toda vez, né, conforme for passando o tempo, os anos e mudarem as leis, eu vou voltar aqui e fazer vídeos de atualização. Então tá, o primeiro episódio, né, o episódio de hoje, do quadro Migrando para a Alemanha, é sobre o planejamento, sobre o meu planejamento do intercâmbio de au pair. Eu cheguei no Brasil em 2016, lá para agosto de 2016, e eu passei o final de 2016 apenas pensando que como seria legal eu terminar minha graduação e fazer mestrado na Alemanha. Então foi em 2017 que eu comecei a pesquisar formas de migrar, pesquisar a fundo sobre o mestrado na Alemanha, como funcionava o visto. E daí eu descobri, assim, eu não descobri o programa de au pair em 2017, eu já sabia, eu descobri o programa de au pair em 2015, porque eu tinha uma amiga au pair nos Estados Unidos, e então eu sabia que esse era um programa barato, e eu pensei, se tem para os Estados Unidos, também deve ter para a Alemanha. E daí eu comecei a pesquisar au pair na Alemanha, e foi então que eu descobri o grupo no Facebook, e li todas as leis, enfim, e fui indo atrás de vários programas. Então, eu comecei a fazer um planejamento de imigração, porque assim, a minha ideia era, eu vou para a Alemanha, então como au pair, já que é o programa mais barato, é o programa que eu posso pagar, eu vou como au pair, e daí eu
testo. Eu uso esse ano como o meu gap year, né, o meu ano sabático, que não é tão sabático assim, tá, gente? Porque cuidar de criança não é sabático. Mas enfim, é um intercâmbio de trabalho, você vai trabalhar bastante e sim, vai aproveitar muito. Eu aproveitei demais o meu intercâmbio, mas não é só um ano sabático. Mas eu decidi que eu iria usar esse ano para testar se eu realmente iria conseguir aprender um pouco do alemão, porque eu cheguei na Alemanha quase que, tipo assim, com um básico de alemão. Se eu iria me acostumar com o costume alemão, com a cultura alemã, com a convivência com os alemães, se eu ia me acostumar com o país, com a burocracia do país, enfim, com tudo. Não necessariamente o fato de a gente planejar significa que de fato a gente vai se adaptar ao local. Então eu decidi de fato vir como au pair e usar esse ano como teste, para saber se eu ia gostar do país e tudo que eu falei antes. E daí então eu montei um plano, né? Tipo assim, um plano de imigração. Quais seriam os próximos passos após o au pair, caso eu gostasse do país, caso eu quisesse continuar no país. E isso me trouxe até onde eu estou no momento. Enfim, vamos ao que interessa, né? Que é ao tema de hoje, que é sobre o meu planejamento para o programa de au pair. Enfim, em 2017, como eu disse, eu comecei a pesquisar, mas foi só em 2018 que eu montei o meu perfil. E sim, gente, eu tenho um manual do au pair para quem se interessar, para quem quiser saber sobre todos os passos, como montar o perfil, etc e tal. Entra no meu Instagram, que é @japaixão1, e lá eu tenho um post onde eu divulgo meu manual da au pair e eu tenho tutorial de cada passo mesmo, real oficial, tá? É super completo o meu manual, tem 51 páginas, então, tipo assim, você não vai se arrepender de ler ele. Voltando ao assunto, foi em 2018, em janeiro de 2018, eu montei o meu perfil no site Au Pair World, que é por onde as au pairs vêm para a Alemanha. A gente não precisa de pagar agência, na Alemanha não precisa de pagar agência e a grande maioria das meninas vem para a Alemanha pelo Au Pair World. E, enfim, foi o que eu fiz. Eu montei o meu perfil em janeiro, mas eu só deixei ele disponível no final de março. Em abril eu fiz a minha primeira chamada. Inclusive foi com essa família que eu fechei. Eu não fechei assim logo de cara, né, o match. Eu conversei com várias outras famílias, mas no final eu decidi que eu queria fechar o match com a primeira família que eu conversei, que foi em abril, que foi no começo de abril. E a gente passou de abril até dezembro conversando por internet. Inclusive, se vocês olharem os meus vídeos antigos, eu tenho vídeos falando alemão todo assim, super básico, porque eu sabia que as crianças não iam conseguir me entender. Se elas me ouvissem a primeira vez, elas iam achar super estranho o meu sotaque. As crianças não tinham contato com outros estrangeiros ou melhor, com estrangeiros que não falam alemão. As crianças não tinham contato com pessoas que não falavam bem alemão. Então eu fazia questão de gravar vídeos em alemão, falando coisas assim pequenas do meu dia a dia e enviar para a família. Só que alguns vídeos ficaram bem grandes, então foram os vídeos grandes não, pesados, não dava para enviar pelo WhatsApp, e foram os vídeos que eu postei aqui no canal, eu falando alemão lá em 2018, eu postei esses vídeos. Então, se vocês tiverem interesse de ver essa fase da minha vida, essa fase do meu alemão. Hallo Leute, so heute ich bin in der Avenue Paulista. Das ist ein Kulturprogramm in São Paulo. Jeden Sonntag Sim, é normal, todo mundo que aprende alemão um dia falou alemão do jeito que eu falei, do jeito que você tá falando agora, se você tá aprendendo o idioma agora. Então é normal, vai chegar o dia que você vai falar o idioma, mas enfim, foca. Vamos voltar para o assunto do vídeo. Então eu mandava esses vídeos e a gente ficou conversando de abril, quer dizer, de abril não, a gente fechou mesmo o match em junho.
E de junho até dezembro, porque eu vim em janeiro de 2019, a gente ficou conversando assim por internet, por Skype, enfim, WhatsApp, essas coisas. A gente manteve um contato e eu enviava esses vídeos meu falando alemão para, principalmente, a minha ideia era exatamente essa, para que as crianças, quando eu chegasse, elas não estranhassem a minha voz, nem o meu sotaque, nem a minha pronúncia do alemão. Eu queria que as crianças já conseguissem me entender um pouco assim que eu chegasse. Essa foi a minha ideia e isso eu posso dizer que foi um grande diferencial na minha relação com as crianças e na minha comunicação com as crianças assim que eu cheguei. Então, como eu disse, essa parte de preparação ela é extremamente importante, que você não faça correndo, que você não faça no desespero, que você não se deslumbre com a ideia de sair do país, porque não é mil maravilhas, tá? Não é só coisa boa, tem todos os lados ruins e você precisa pesquisar sobre os lados ruins para você ver se, para você decidir se vale a pena tentar o intercâmbio para você. Então você tem que pesquisar muito bem, tem que ter muita paciência para escolher a sua família. Eu não escolhi a minha família assim do nada, né? Eu demorei de abril, né? De março até abril, de março até junho, que foi quando eu fechei o match com a família que eu decidi vir. Então foram alguns meses conversando não só com a família que eu fechei o match, como também com outras famílias. É importante que você tire sim esse tempo de pesquisar. Então, o que eu tava falando foi isso. Eu fechei o match em junho. E daí, em agosto, eu fiz a minha prova do Goethe. Eu fiz a prova do Goethe A1. Hey Leute, ich bin in der Goethe-Institut, wo ich meine Prüfung machen heute. So, ich habe circa 2 Stunden until I forgot how is bis. So ich habe circa 2 Stunden bis meine Prüfung, meine deutsche Prüfung. Und ich bin nicht nervös, dank Gott. So that's it. E eu tirei 81 pontos na prova. Uhul! Sim, eu fui super bem. Leute, so heute ist Samstag und ich habe meine Deutschprüfung gesehen und ich mache 81 Punkte und ich nehme meine Zertifikat. Jetzt ich gehe zu meinem Unterhaus. Und ich bin sehr excited, weil ich passe in dieser Prüfung. Okay, I'll just say in English this. I thought the exam. Eu estudei bastante, mas eu estudei basicamente 2 semanas. É um outro método que eu tenho para provas, que eu mesma desenvolvi de tantas provas de proficiência que eu já fiz, que você estuda intensamente, de forma como se fosse um intensivo, por 2 semanas especificamente para a prova. E, enfim, foi isso que eu fiz. 2 semanas eu estudei apenas para a prova. Antes eu estudava alemão normal, tipo, para aprender o idioma e não para aprender a prova. E daí eu fui super bem. O meu processo foi totalmente, eu diria que atípico, porque foi muito rápido. Eu fui para São Paulo fazer a prova, né? Então eu gastei com a passagem para ir para São Paulo, não gastei com acomodação e alimentação porque eu fiquei na casa de uma tia minha. Mas enfim, foi muito rápido. Eu fiz a prova numa quarta-feira e no sábado dessa mesma semana, eu fui buscar a prova, porque eu recebi o e-mail na sexta-feira, final do dia, já não dava mais tempo de ir até o instituto para pegar o resultado, então eu fui no sábado, que ainda estaria aberto, que era melhor do que eu voltar depois para pegar a prova, já que eu já tava lá mesmo. E daí eu vi meu resultado, que eu tirei 81, eu fui muito bem. E daí eu apliquei pro meu visto exatamente 89 dias antes de embarcar, antes de começar o meu contrato. Por quê?
porque você pode aplicar com no máximo 90 dias de antecedência e no mínimo 6 semanas de antecedência, é o que o consulado pede, entre 90 dias e 6 semanas de antecedência. 90 dias é quase 3 meses, né? E 6 semanas dá o quê? Um mês e meio. Então você tem esse período de tempo aí para aplicar. Se você for aplicar com mais de 3 meses de antecedência, não pode, eles não aceitam, pedem para você voltar depois. Então também não adianta querer aplicar muito antes, mas eu apliquei exatamente com 89 dias de antecedência, foi numa sexta-feira. Numa segunda-feira, na segunda-feira seguinte, a minha host ela recebeu uma ligação do Ausländerbehörde, que é a instituição que dá os vistos aqui na Alemanha, pedindo um documento, e daí eu achei que ia demorar horrores, porque eles pediram esse documento e tal, mas não, na quarta-feira daquela mesma semana, ou seja, eu fui na sexta-feira, passou sábado e domingo, segunda-feira minha host recebeu essa ligação, passou terça, chegou quarta, eu recebi o meu passaporte na minha casa, tipo, tocou a campainha, eu Bulufs, achei que, tipo assim, fiquei pensando, nossa, mas o que a gente pediu? A gente não pediu nada, né? Por que o correio tá tocando aqui? Deve ser engano. Mas eu fui lá abrir e ver, e tipo, gente, era o meu passaporte com o meu visto. E eu fiquei muito feliz. Então eu tive muito tempo para comprar minha passagem. E sim, a minha passagem foi muito cara mesmo. Foi muito cara. Eu paguei 3.300 e alguma coisa, foi bem cara. Porque eu vim em janeiro, né? Então, gente, já fica a dica aí, ó. Janeiro, não estrategicamente, financeiramente, não é a melhor época para vir. Tem épocas que a passagem é muito mais barata. Então, foi esse mais ou menos o meu processo de au pair, foi esse, e foi essa trajetória, foram todos esses os motivos pelos quais eu me interessei grandemente pelo assunto imigração alemã, e é por isso que eu criei esse quadro para ajudar outros jovens que têm a intenção de sair do país e que não têm tanto dinheiro, assim como eu. Então, fiquem ligados nesse quadro que vocês vão aprender informações valiosíssimas, não só sobre au pair, sobre todos os tipos de vistos que nós, imigrantes brasileiros, podemos ter aqui na Alemanha. E acreditem, são muitos vistos, muitas oportunidades, você pode escolher sim aquilo que você quer fazer. Então fiquem ligadinhos aqui que teremos muitas novidades. A minha intenção é, na verdade, dividir por temas. Como eu já comecei com o au pair, fazer os outros vídeos explicando todo o processo e tudo do au pair. Depois eu falo do FSJ ou trabalho voluntário. Aí eu vou indo assim por temas, assim como eu fiz em posts no meu Instagram. Então é isso, gente. Beijinhos, até a próxima. Espero que vocês gostem desse quadro e que vocês compartilhem muito, porque é muita informação valiosa que vocês demorariam aí também no mínimo 4 anos para saber tudo que eu sei se vocês forem pesquisar sozinhos. Então, e é de graça, né? Eu tô passando essas informações gratuitamente. Então me ajuda aqui, ajuda esse canal a crescer, pra gente, enfim, pra gente ter conteúdo e eu ficar motivada a continuar gravando esses vídeos de imigração e não só mostrando a minha vida aqui, contando histórias de viagens e tudo mais. Enfim, gente, já deu por hoje. Beijinhos, até a próxima. Tchau!